Olá, amigos da TV Legislativa, é um prazer estar conosco novamente aqui no programa Fala Vereador. Nós vamos entrevistar hoje, aqui através do canal 14 da NET e 19 da BTV, o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Um prazer realmente falar com o senhor nesse um dos últimos programas Fala em 2016. Olá, Marcão, prazer estar aqui contigo, conversando contigo, e um prazer estar conversando, fazendo mais um Fala Vereador, fazendo o meu último Fala Vereador aqui nesta casa, né? E conversar um pouco, dialogar mais um pouco sobre um pouco dessa história que foi construída ao longo dos tempos aqui. Vereador, ao longo dos tempos que nós estamos falando, são quase 20 anos e 5 mandatos. O que significa isso na sua lembrança, na sua história? E vamos falar um pouquinho desse seu trabalho. Olha, significa, Marcão, que eu cheguei aqui com os cabelos todos pretos, né? Com um pouco mais de cabelo, e nesses 20 anos a vida me permitiu, o povo de Blumenau me permitiu, e eu saio da Câmara de Vereadores, saio da Câmara de Vereadores de cabelos brancos, mas saio da Câmara de Vereadores com a certeza do dever cumprido, com a satisfação do dever cumprido durante esses 20 anos. Muitos projetos de leis, muitos embates, muitos debates, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as suas principais leis e se hoje nós temos o mototáxi funcionando ainda aqui na cidade de Blumenau, foi graças a uma proposição de sua autoria, não é mesmo? Foi, Marcão. Foram centenas de projetos de leis, centenas de leis aprovadas, todas muito importantes, desde uma declaração de utilidade pública, nominação de uma rua, a regulamentação do serviço de mototáxi, que tu bem lembrou, a regulamentação dos ambulantes, dos vendedores de cachorro-quente. Então, são centenas de leis que foram trabalhadas nesse período, e tudo isso aconteceu pela intensidade com que eu me dediquei ao trabalho, mas aconteceu especialmente pelo apoio que eu tive dentro da Câmara de Vereadores, especialmente daqueles que fazem parte além do conjunto da Câmara de Vereadores, aqueles que são o meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, meu cérebro dentro da Câmara de Vereadores, que são as pessoas que fazem parte da minha história dentro da Câmara de Vereadores, trabalhando comigo no meu gabinete, ou mesmo aqueles que não trabalhavam comigo, que não trabalham comigo, mas que serviram de suporte para que eu pudesse realizar esse trabalho da forma com que eu realizei, com a segurança com que eu realizei durante esses 20 anos, com a retidão que a vida me cobrava, e esta retidão que a vida me cobrava foi por mim e foi por eles também, porque com o apoio deles eu pude realizar esse trabalho no dia a dia, presente na Câmara de Vereadores durante esses 20 anos. Bom, teve uma lei também muito importante que foi de sua autoria e que está aí até hoje, que trata aí da regulamentação dos vendedores ambulantes aqui na cidade de Blumenau. Antigamente era um Deus nos acuda, era até um embate muito grande com aqueles que pagavam impostos, com aqueles que não pagavam impostos, e o senhor se debruçou sobre a mesa e acabou fazendo aí, criando a lei que regulamenta os ambulantes aqui da nossa cidade. As leis nascem pelos fatos sociais. E aqui em Blumenau, quando eu entrei na Câmara, cheguei à Câmara de Vereadores, por exemplo, logo que eu entrei na Câmara de Vereadores, tinha uma guerra estabelecida, uma balbúrdia estabelecida aqui no município de Blumenau, que era também a perseguição a esses e essas que fazem a cidade de Blumenau se movimentar, que são os ambulantes. Como outras categorias também, tendo em vista que eu me dediquei muito ao mundo do trabalho. E aí eu, através de uma iniciativa que eu tomei, aprovado por quase todos os vereadores e sancionado pelo prefeito, se deu a segurança necessária para que os ambulantes pudessem trabalhar. É bem verdade que ainda não está perfeito. É bem verdade que nesses 20 anos passaram-se governos e as leis precisam ser permanentemente readequadas e colocadas em prática e regulamentadas. Infelizmente, esta lei, uma lei que precisa de uma ampliação na regulamentação, tendo em vista que há fatos novos. Por exemplo, depois de tudo isso ter acontecido, o governo federal implanta no Brasil o empreendedor individual. Então, todos esses, Blumenau deveria já ter feito isso, todos esses que estão hoje colocados na condição de ambulantes em Blumenau, Blumenau deveria ter ido a eles
Os governos deveriam ter ido a eles e garantido a inscrição deles todos como empreendedores individuais para que tivessem a segurança necessária. Mas é assim, a gente vai ampliando, a gente vai avançando e é o trabalho do Legislativo. Nesses 20 anos, vereador Vanderlei, além de ter o mandato aqui como parlamentar em Blumenau, o senhor atuou também representando o Estado de Santa Catarina e representando o país no Conselho Nacional das Cidades. Também foram longos anos aí de luta em prol da sociedade como um todo, não é? Um parlamentar que se propõe a ser parlamentar de verdade, ele naturalmente ele acaba sendo levado a ocupar outros espaços. E eu fui, nesse período, eu fui levado a ocupar outros espaços de representação do parlamento, de representação de Blumenau, de representação de Santa Catarina. E o Conselho Nacional das Cidades é um desses espaços. É lá que a gente discute tudo que é importante para o Brasil, de trânsito, transporte, mobilidade, acessibilidade, uso e ocupação do solo. É lá que a gente discute as questões de interesse do Brasil. E tive a felicidade de, junto com outros 7 vereadores, representar do Brasil, representar e continuo representando os parlamentares do Brasil dentro do Conselho Nacional das Cidades. Além do Conselho Nacional das Cidades, outras tarefas que a gente assume a partir de Blumenau, por exemplo, a representação que eu tive por um bom tempo também no Conselho de Desenvolvimento Regional, aqui na nossa região. Então fazia o trabalho na Câmara de Vereadores, no gabinete, fora do gabinete, trabalho no Conselho de Desenvolvimento Regional, trabalho no Conselho Nacional das Cidades, além de toda a representação e de toda a articulação que a gente faz em sendo um parlamentar que se dedicou, como foi o meu caso, eu sou advogado, deixei de advogar e me dediquei 100% no exercício dos mandatos, me dediquei. E aí quero dizer que foi muito bom essa possibilidade de fazer o mandato exclusivamente dedicado à condição de parlamentar. Por isso que eu, como eu disse antes, eu tive essa possibilidade nesses 20 anos de estar presente em tudo aquilo que era importante para a nossa cidade, em todas as pautas importantes para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil também. Nesses 20 anos, você teve a oportunidade de ser parlamentar aí, contando com o apoio do Executivo, né, e também sendo parlamentar aí de esquerda, que o pessoal diz de esquerda. Né? Como é que foi essa experiência, tanto tendo aí o próprio Partido dos Trabalhadores no governo e depois os demais partidos aí também no governo? Com muita a situação e a oposição, na verdade. Com muita tranquilidade, até porque tem um dito que as pessoas acham que ser parlamentar de situação é melhor. Tem outros que acham que ser parlamentar de oposição é melhor. Eu quero dizer, o bom é ser parlamentar de verdade, certo? Nós fazemos parte do poder legislativo. O poder executivo cumpre a sua parte. Então eu fui parlamentar de situação, fui parlamentar de oposição, e tive dificuldades, nas dificuldades naturais, porque me dispus a trabalhar. Eu tive dificuldade quando o PT era governo e tive dificuldades quando o PT não era governo. Então, para mim não faz muita diferença ser de situação ou de oposição, porque o vereador não deve ficar na dependência do executivo. O vereador tem que ter autonomia e responsabilidade com o mandato que ele tem. É natural que quando o vereador tem uma relação muito mais próxima com o governo, aparentemente encontra os benefícios. É quase que natural. Mas aí o vereador se submete a estar embaixo das asas do executivo. Não. Eu trabalho na condição de vereador legislativo e aqui no mesmo patamar o executivo, na divisão dos poderes no Brasil, e o poder judiciário que cumpre seu papel. O Brasil é dividido nesses 3 poderes. Então, mantive a autonomia do parlamento, no parlamento, e mantive a autonomia do meu mandato. Dentro da Câmara de Vereadores eu votei, trabalhei e articulei conforme a minha formação ideológica, como a minha formação de esquerda, como a minha formação partidária. Nunca submeti o meu voto à condição de qualquer troca com o Executivo, coisa que alguns vereadores fazem. Ficam na dependência do Executivo e dos favores do Executivo. Não. Nosso papel aqui é propor ao Executivo e cobrar que o Executivo faça aquilo que é de interesse da nossa cidade. Ô, vereador Vanderlei, nós falamos muito de conquistas e de projetos que acabaram sendo aprovados e que hoje estão aí à disposição da comunidade, mas também ocorreram aí momentos em que o senhor batalhou para transformar um projeto de lei ou para garantir uma conquista aí para a nossa sociedade e também não conseguiu, né? Existe uma frustração nesse caminho também? Olha, talvez a única frustração que eu levo
do parlamento, não é do parlamento, eu levo do funcionamento da sociedade, é a frustração de ver a Lei Complementar 273 sendo atacada no Poder Judiciário, sendo derrubada no Poder Judiciário, e sair da condição de parlamentar e ver que as antigas 546 ruas de placas amarelas não foram resolvidas em Blumenau ainda. Hoje, 486 ruas de placa amarela e 55 áreas irregulares do município de Blumenau que não foram regulamentadas. Eu trabalhei esta lei, a Lei Complementar 273 é de 2000, aí troca de governo, suspende tudo, entra um novo governo e acaba não resolvendo esse problema. E esse problema poderia ser resolvido, com a experiência que eu tenho, poderia ter resolvido assim, ó, né? Tem recursos para fazer isso, tem possibilidade de fazer isso. O Brasil fez lei para melhorar isso. O Brasil, através da Lei 11.888, colocou a possibilidade dos municípios regularizarem essas áreas, se instituiu as zonas especiais de interesse social através do Estatuto da Cidade, a nossa lei complementar, a Lei Ordinária 10.257 de 2001, e infelizmente as ruas de placa amarela não foram resolvidas no município de Blumenau. Dentre as coisas que venho sempre trabalhando, que outros vêm trabalhando, esta é uma dificuldade que eu encontro e uma, digamos assim, uma falta. Eu vou sair do parlamento, mas vou continuar cobrando isso porque existem instrumentos que podem facilitar a regularização dessas áreas do município. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira assumiu basicamente todas as funções como parlamentar aqui no seu mandato, nos seus mandatos aí que culminaram, os seus 5 mandatos que culminaram aí 20 anos praticamente de Câmara de Vereadores. O senhor, por habilidade política e também até pela sua postura íntegra e também por ser uma pessoa confiável, acabou no governo do PSDB assumindo a presidência do Poder Legislativo aqui na Câmara de Vereadores. O senhor já falou que são situações distintas, mas com a sua habilidade política, com a sua postura íntegra, o senhor conseguiu com seus pares assumir a presidência da Câmara. Eu quero falar sobre essa sua experiência no próximo bloco. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade. E hoje eu tenho o prazer de fazer um dos últimos falas aí do ano, né, com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, que está deixando o mandato, né, depois de 5 mandatos, está deixando a Câmara de Vereadores. Ele começou o seu mandato aqui em 1997, né, quase 20 anos. E deverá deixar aí a Câmara de Vereadores. E eu falava no final do bloco passado, para quem não acompanhou, por habilidade política, por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa confiável, o senhor chegou aí à presidência do Poder Legislativo. Como foi essa experiência na sua vida como parlamentar? Olha, Marcão, e a quem nos acompanha, a presidência da Câmara de Vereadores, digamos que é o máximo, é o ápice de uma vida política que a gente vive. E eu tive esta possibilidade de ser, em 2013 e 2014, eu tive a possibilidade de ser presidente da Câmara. Blumenau vivia um momento conturbado, a Câmara de Vereadores vivia um momento conturbado, e o conjunto dos vereadores, a grande maioria dos vereadores, entendeu de que a minha experiência, meu currículo, meu preparo me responsabilizava a condição de presidente da Câmara de Vereadores. Foi muito gratificante ser presidente da Câmara de Vereadores. E foi gratificante por aquilo que eu disse no começo da conversa aqui, pelo apoio que eu tive. Enquanto presidente da Câmara de Vereadores, eu mantive uma relação tranquila com os servidores de carreira desta casa. Os servidores comissionados desta casa fizeram o seu trabalho, eu cobrei o trabalho, os vereadores fizeram o seu trabalho. E para fazer esses 2 anos de gestão na presidência da Câmara de Vereadores, eu contei com a experiência e com a dedicação de algumas pessoas, mas quero nominar algumas pessoas que foram importantíssimas, além do meu gabinete, o Amauri, meu chefe de gabinete. Eu tive a possibilidade de ter aqui a experiência do velho Garcia, José dos Reis Garcia. A experiência dele enquanto diretor-geral me deu essa tranquilidade.
Eu tive a felicidade de contar com o trabalho, com a experiência do Maioc, né, que já não está mais conosco, né, mas quero fazer o registro. Tive a felicidade de contar aqui com vocês, aqui com a TVL, mas aqui sobre a batuta do Tico, né, que é um grande companheiro na área de comunicação que nos ajudou muito. E tive a felicidade de contar com apoio jurídico, de orientação jurídica, com mais cabeças pensando de como deveria funcionar a Câmara de Vereadores, do Lucínio Nones, que foi o advogado, foi o procurador-geral da Câmara, que esses 4, junto comigo e junto com a Câmara de Vereadores, permitiram fazer com que a Câmara de Vereadores cumprisse o seu papel e fizesse o seu trabalho e colocasse na pauta de Blumenau, discutisse dentro da Câmara de Vereadores as pautas importantes que a cidade tem. Como o mandato é de 2 anos, a cada 2 anos, em Blumenau é de 2 anos, cumpri o meu mandato com tranquilidade, voltei, né, para minhas atribuições normais de vereador com a certeza do dever cumprido. Mas a certeza do dever cumprido com o apoio desses e dessas que me ajudaram e que continuam ajudando. Inclusive, muitos deles continuam aqui dentro da Câmara de Vereadores. Hoje, a Câmara de Vereadores devidamente estruturada, com concurso, com servidores altamente qualificados, é o que a cidade tem, o que a Câmara de Vereadores tem de mais importante. A grande riqueza da Câmara de Vereadores é seu quadro permanente da Câmara de Vereadores, que faz a vida da Câmara de Vereadores funcionar, independente de quem quer que seja o vereador ou quem quer que seja o presidente. Cada um do seu jeito de fazer a gestão. Mas tive essa felicidade de ser o representante, o presidente do Poder Legislativo de Blumenau, fazendo a representação e a articulação que era necessária fazer durante aqueles 2 anos. E nesses 20 anos, praticamente, que o senhor está na Câmara de Vereadores, entrou como membro do Partido dos Trabalhadores e deverá sair como membro do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, dezenas de partidos estão à disposição, né, estão sendo colocados à disposição de todos, e o senhor cumpriu à risca ali a sua ideologia, a sua ideia do Partido dos Trabalhadores? Porque quem entra para a política, Marcão, tem que saber o que vai fazer na política. Porque quem entra na política não entra na política sozinho, entra por si, entra pela população que o elege, e para entrar na política tu entra por uma organização partidária. E como eu nasci dentro do Partido dos Trabalhadores, né, o meu único partido foi o Partido dos Trabalhadores, eu tenho a compreensão de que é um partido que fez muito pelo Brasil, continua fazendo muito pelo Brasil, sofre ataques. Agora, não vou abandonar minha origem, não vou abandonar minhas raízes, não vou abandonar os companheiros, porque o Partido dos Trabalhadores foi quem me deu esse suporte e quem sempre me orientou ideologicamente de como proceder dentro da vida pública. Então, por isso, não tenho tendência à biruta de aeroporto, macaco que pula muito de galho em galho, uma hora acaba caindo, e eu tenho visto políticos aí que entram para a política e não sabem a diferença entre os 35 partidos que nós temos atualmente no Brasil. E aí ficam procurando projetos pessoais e articulando com projetos pessoais, e isto não ajuda a eles e não ajuda a política. Infelizmente, eu tenho clareza disso e muita gente não gosta disso, mas é o jeito meu de ser e não vou trocar, porque a árvore que muda muito, ela perde raízes, e se perder raízes, ela enfraquece. Ou muda o próprio jeito, o próprio caráter, a própria conformação. Então, para não perder minhas raízes, eu vou permanecer e continuo militando no Partido dos Trabalhadores com muito orgulho e com muito amor. Faço isso porque eu gosto e gosto de fazer. O único partido que me permitiu e que me deu a segurança para fazer o trabalho que eu fiz na condição de vereador na cidade de Blumenau e tudo que eu faço no Brasil foi o Partido dos Trabalhadores. Noutros, eu não sei se eu teria essa tranquilidade para fazer o trabalho. Nos outros 34, dificilmente eu teria a tranquilidade que eu tenho de fazer o trabalho que eu estou fazendo até hoje, porque o Partido dos Trabalhadores o conjunto da militância do Partido dos Trabalhadores sempre reconheceu o meu trabalho como um trabalho com retidão feito na condição de parlamentar. Por isso eu uso aqui a marca vereador de verdade. E para quem alguém vai perguntar, mas o Vanderlei não foi eleito na última eleição. Gente, cada eleição é uma eleição. Cada eleição, né? As pessoas entram, saem, passam, não passam, uns ficam mais mandatos, outros menos mandato, um fica 1 mandato, outro fica 2, outro fica 3, outro fica 6. Isso é natural, isso é da vida pública. Bom, aproveitando aí toda essa sua experiência parlamentar, de que forma você vê a situação do país hoje na questão política, na questão econômica e dessa forma como está o nosso Brasil hoje? E sai presidente, e já saiu presidente da Câmara Federal, agora estão tentando tirar o presidente do Senado. Qual é a tua visão sobre tudo isso? A minha visão de tudo isso é que o capital especulativo mundial, o capital especulativo nacional,
os larápios do mundo e os larápios do Brasil, colocaram o Brasil em polvorosa. Deram um golpe, e o golpe continua sendo dado ainda porque o capital especulativo e as estruturas dominantes do mundo e do Brasil não aceitavam aquilo que o governo da Dilma, o governo do Lula estavam fazendo pelos brasileiros e pelo Brasil no mundo. Eles não aceitavam aquilo. Ao fazer a divisão do orçamento com o povo brasileiro, ao fazer a reserva do petróleo através do pré-sal para o Brasil, Lula e Dilma compraram uma briga com os poderosos do mundo e os poderosos do Brasil que queriam se apropriar novamente do patrimônio brasileiro. E estão fazendo. Então, tiraram uma presidente legitimamente eleita, sem ter ela botado a mão num centavo, e colocaram os larápios a comandar esse país. Está lá o governo interino e usurpador, que está lá colocado, está lá esse governo fazendo as maldades que vem fazendo, e está o Brasil em polvorosa. Enquanto isso, os marajás do Brasil voltaram a comandar o Brasil, voltam a comandar o Brasil e voltam a espoliar o povo. O golpe foi dado e, infelizmente, nós voltamos aí, vamos retroagir talvez aos patamares que o Brasil tinha nas décadas de 70 e 80 e 90, quando o Brasil era o paizinho, era um paizinho no mundo. O Brasil tinha galgado espaços no mundo que ninguém imaginava, e hoje, infelizmente, o Brasil não é mais respeitado no mundo por conta das ações que foram tomadas internas e externas para derrubar um governo que foi legitimamente eleito e que a estrutura dominante do Brasil não aceitava. Essa estrutura não aceitou e se utilizou de todas as artimanhas para quebrar, estão tentando e trabalhando para quebrar, não só o governo, mas para quebrar a estrutura do Partido dos Trabalhadores, que é o único partido que coloca-se como o partido que está no lado do povo. Por isso eu digo, Marcão, às vezes o povo não sabe quem os defende. E às vezes o povo é enganado e o povo se movimenta junto com alguns que, na verdade, estão ali se utilizando do povo para fazer o trabalho contra o povo. Vide o que está acontecendo agora. Uma parcela da população foi para a rua para derrubar um governo e colocar outro governo. Fizeram isso, colocaram esse governo, e agora o povo está sendo devidamente prejudicado, com desemprego crescente, e com a perda de direitos que está acontecendo. O exemplo agora, quando empurraram para o Congresso Nacional e colocaram no Congresso Nacional com seus mais de 370 larápios lá dentro, mandaram para o Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência, que é uma aberração, considerando aquilo que nós tínhamos conseguido no Brasil. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, o senhor não será mais parlamentar aqui da cidade de Blumenau. E a partir daí, como vai ficar a vida do vereador Vanderlei de Oliveira? Olha, a partir daí, na verdade, eu tenho a possibilidade de me aproximar muito mais, de ser muito mais um cidadão comum também. Vou ter tempo para curtir os meus netos, o Zé Eduardo. José Eduardo precisa, o Pedro Henrique precisa, a Valentina precisa, a Duda precisa. Terei mais tempo, inclusive, para dar mais atenção para os meus filhos, para a família. Vou ter um pouco mais de sossego. 20 anos intensos enquanto vereador. A partir de 2017 eu tenho um pouco mais de tempo para curtir um pouco mais a família, curtir um pouco mais as amizades que a gente construiu ao longo da vida. E vou, como eu sou advogado, a partir de 2017 eu não, na verdade eu sigo no meu caminho, sigo na advocacia, vou voltar a advogar, e vou continuar militando, fazendo aquilo que eu sempre fiz em algumas organizações, nos sindicatos, no movimento comunitário, na FAMESC, na CONAM. Vou continuar fazendo o meu trabalho do dia a dia, mas fazendo fora do parlamento. Mas também de olho no parlamento, porque o meu trabalho enquanto cidadão é também de fiscalizar o cumprimento das tarefas por parte do Legislativo, por parte do Executivo e, para não dizer, por parte do Judiciário também, porque se não tiver sociedade fiscalizando, as estruturas se corrompem com muito mais facilidade. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, eu desejo a você muito sucesso em nome da TV Legislativa, no qual o senhor foi presidente desta casa e dirigiu diretamente o trabalho aqui da TVL, e em nome de todos os funcionários eu tenho a certeza que posso representá-los nesse momento, desejar ao senhor muito sucesso na caminhada e dizer que a gente torce muito pela sua vida fora do parlamento,
né? A gente que teve essa oportunidade de há quase 17 anos conviver juntos, né? Acompanhando o seu mandato, o seu trabalho, desejo então muito sucesso na caminhada. Legal, eu que agradeço as oportunidades que foram me dadas e com certeza vou continuar fazendo o meu trabalho. Inclusive, eu sou o segundo suplente de deputado estadual do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, há uma conversa na possibilidade de eu assumir a condição de deputado estadual por um determinado período. Vou avaliar se isto me interessa ou não. E quero agradecer a todos e todas que tiveram a possibilidade de me ajudar, de compreender o meu jeito de ser. E aquele que não compreendeu, eu quero pedir, busque as informações daquilo que é real, não daquilo que aparenta só na TV, aqui na TVL, daquela cara feia. Procure saber quem é o real Vanderlei, que vocês vão compreender do porquê que eu me dedico tanto e me dediquei e vou continuar me dedicando a fazer o trabalho do jeito que meu velho pai me ensinou, com a perfeição e com a presteza que eu deveria ter feito. Eu procurei fazer e fiz isso e agradeço a vocês, agradeço ao conjunto da Câmara de Vereadores também pela forma carinhosa com que nós sempre nos tratamos aqui dentro, né? Pela forma respeitosa com que sempre nos tratamos aqui dentro e fora da Câmara de Vereadores. Um abraço a todos. Deus abençoe o senhor na caminhada. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala que volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.